Quais os limites de interferência de um sacerdote, de uma sacerdotisa, de um orientador espiritual na vida de uma outra pessoa? Olá pessoal, eu sou a Lua Serena, sejam bem-vindos aqui no meu canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você não é inscrito, peço que se inscreva e ative as notificações para você receber sempre os nossos conteúdos daqui. Também me sigam lá no Instagram, que lá eu posto conteúdos diários e lá a gente pode ficar mais próximo. Bom, resolvi fazer esse vídeo até para partilhar um pouco da minha experiência e de como eu enxergo todas essas questões, né? Então, um sacerdote, uma sacerdotisa pode interferir na vida pessoal de um iniciado, de um dedicado, de alguém que ela orienta, que ele orienta? Bom, essa é uma questão bastante, para mim, né, na minha percepção, bastante particular. Eu acredito que cada grupo tem uma dinâmica e uma forma de trabalhar isso. Dentro do meu grupo, no Semente Ancestral, que é o meu clã, a gente tem uma relação muito próxima ao que é uma relação de família. Mas nem sempre é assim, nem sempre existe, os grupos de bruxaria existem dessa maneira, nessa configuração. Às vezes são grupos em que você tem estritamente ali a relação da prática ali de tal e tchau, né? Não tem muita intimidade. Isso pode acontecer também, não vejo não vejo que seja errado isso. Na minha percepção, essa relação familiar, ela é, para mim, o ideal. Por isso que no meu grupo é assim, né? Mas essa relação familiar, ela às vezes, claro, né? Até por ter essa intimidade, às vezes a gente pode ter alguns problemas. Problemas relacionados à intimidade, às relações entre as pessoas. E às vezes esse problema ele tá exatamente nessa questão de interferência. Entre os irmãos, então entre aqueles que são irmãos, dependendo do tamanho do grupo, quando é um grupo um pouquinho maior, você vai ter dentro desse grupo alguns núcleos de pessoas que têm um pouco mais de intimidade, e um pouco mais de, claro, interferência na vida pessoal. Algumas pessoas eventualmente vão até morar juntos ou têm uma vida paralela ao grupo, ao clã, ainda que nascido ali, mas que dá essa intimidade. E isso muitas vezes, claro que vai gerar atritos, porque as relações são assim. Os atritos e os conflitos nas relações, nós já falamos sobre isso em alguns vídeos aqui, eles inclusive são necessários para que a gente aprenda, para que a gente se conheça o outro e que inclusive fortaleça as nossas relações no clã. Mas quando a gente fala de sacerdote, de sacerdotisa, de iniciado, iniciador, ou alguém que você orienta espiritualmente, a gente está falando de uma relação que é de uma mãe, de um pai espiritual. Não é a mesma relação que a gente tem com o nosso pai, a nossa mãe carnal, por assim dizer, né? Civil. Não é. Mas às vezes, dependendo das relações, das situações e das pessoas, às vezes é bastante parecido. Às vezes, na verdade, às vezes é até mais intensa a relação que você vai ter com o seu iniciador, com a sua iniciadora, com o seu dedicador, com a sua dedicadora, do que a relação que você vai ter com seus pais e mães da terra, né? Que são seus deuses e deusas, e que você deve toda a reverência e amor e, às vezes, cura, né? Que às vezes não é uma relação simples. Mas isso fica para um outro vídeo, tá? Agora, quais são os limites dessa interferência? Então, é normal que um sacerdote, uma sacerdotisa interfira na vida pessoal dos seus dedicados e dos seus iniciados? Isso também vai variar de relação para relação e de clã para clã e de tradição para tradição. O que eu acho que deve ficar muito claro pra gente é que assim, o limite do sacerdote, da sacerdotisa é dado pelo iniciado, pelo dedicado, pelo seu filho espiritual. Então, dentro do meu clã eu tenho filhos espirituais, a maioria deles inclusive, que são muito íntimos meus, né? Então assim, que me dão a liberdade de eu de repente ver alguma atitude que ele tá tendo, que ela tá tendo na vida pessoal,
Inclusive, eles buscam isso em mim, eles me perguntam, eles trazem isso para mim. Às vezes, até mais do que questões formais sobre o estudo, são questões pessoais de vida, de processos que as pessoas passam. E eles esperam de mim um conselho, uma visão, um puxão de orelha. Nem sempre é bem-vindo, né? No sentido de que às vezes eles pedem, mas não gostam muito do que ouvem, mas isso faz parte das relações. A gente tem isso com as pessoas que a gente tem uma confiança. Então vejam, um sacerdote, uma sacerdotisa é um orientador espiritual. E como tal, ele vai te ajudar, te treinar, te pegar na mão e te encaminhar nos processos espirituais pelos quais você passa. Mas o limite dessa interferência, dessa instrução, desse apoio, é você que vai dar, é o dedicado que vai dar. Então, não adianta também você reclamar de um distanciamento com o seu sacerdote, com a sua sacerdotisa, às vezes até um ciúminho, né? Tipo, a pessoa conversa mais com ele, tem mais lesco-lesco com ele do que comigo. Como você está construindo essa relação, né? Qual é o nível de intimidade que você está dando, fornecendo e se abrindo para esse sacerdote? Veja, eu sei que tem pessoas que são mais fechadas, demoram mais a se abrir, é verdade. Mas isso é uma construção que você vai fazer com o seu sacerdote, com a sua sacerdotisa, né? Tenho também histórias dentro do meu clã de pessoas que assim eram muito fechadas, não tinha muita intimidade comigo, e hoje são pessoas extremamente íntimas. Então, tudo isso depende da relação que você, enquanto dedicado e iniciado, enquanto postulante, enquanto que é orientado, vai estabelecer com esse sacerdote, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, às vezes reclama que não tem essa intimidade, mas não construiu essa intimidade. Não adianta você esperar que o seu sacerdote faça isso. E é normal que às vezes a gente espere, né? A gente, meio criancinha, a gente espere que o sacerdote, o iniciador, faça isso, mas na verdade é a gente que tem que fazer enquanto dedicado e iniciado. Agora, tem um outro ponto também que é muito sensível e que a gente precisa falar, né? Que é o sacerdote, a sacerdotisa, ele é aquela que precisa estar com seus processos internos, a tua terapia, as tuas questões ali, o trabalho com o seu ego em cima. Talvez é aquele que tem que ter mais trabalho, assim, tem que estar mais em dia com o seu trabalho interno. Por quê? Porque a gente, enquanto sacerdote, enquanto iniciador, a gente também não tem o direito de interferir de tal forma que se torne algo manipulador. Então, esses limites precisam ser observados por nós, mesmo com aqueles que dão para nós liberdade plena de falar, olha, eu acho que você tá, eu acho que você tá fazendo errado aqui, no seu trabalho, na sua relação pessoal, tá? Então, assim, esses limites a gente também precisa tomar um cuidado, por quê? Porque a gente vê, e vê muito por aí, que também existe uma interferência, às vezes até em níveis psicológicos, de manipulação. Então, dizendo com quem você deve dormir ou não deve dormir, com quem que você deve, sei lá, onde você deve trabalhar, e não, mas num sentido muito tóxico. Não como num sentido de aconselhamento, de olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. E sim num sentido tóxico mesmo. E isso é muito sensível realmente, né? É muito complicado a gente perceber. Então, por isso que eu digo, o trabalho do sacerdote, do iniciador, da sacerdotisa, da iniciadora, precisa estar muito, muito em dia. Eles não são infalíveis, o seu sacerdote, a sua sacerdotisa não são infalíveis, né? Mas é bom a gente observar alguns sinais de que, assim, de que tem algo errado ali, né? Que tem a ver com essa questão da manipulação, com algumas coisas que são muito prejudiciais para a vida da pessoa, né? Agora, claro, também tem o outro lado, né? Então, também não adianta o iniciado ou o dedicado, aquele que está sendo orientado, também achar que tudo é sobre ele. Então, assim, também não olhar para os teus processos, para as tuas carências, para os teus próprios erros, e achar que aquele sacerdote, aquela sacerdotisa tem que falar aquilo que é o certo na visão dele,
né? Então é um assunto bastante sensível, bastante difícil, que se a gente conversar com alguém que já sofreu algum tipo de assédio moral, que já sofreu algum tipo de manipulação dentro de um clã, dentro de um coven, ou com um sacerdote, com uma sacerdotisa, muitas vezes essas pessoas elas vão ter ojeriza de grupos e vão ficar assim, não, começou, né, não quero saber. Ao mesmo tempo, sacerdotes que não têm um trabalho interno, né, legal, e acabam sendo manipuladores, eles não vão gostar disso, né? Então eles vão falar, não, porque eu tenho o direito mesmo de interferir quando eu vejo que tem algo ruim e tal, não sei o quê. Agora, esses limites, eles, quem vai basilar esses limites, na verdade, é o próprio processo interno, né? De trabalho interno das pessoas, tanto dos iniciadores quanto dos iniciados. Então, é bem complicado, não tem uma receita de bolo, mas tem algumas coisas que é interessante você observar. Por isso que é muito importante você observar bastante antes de você realmente decidir fazer parte de um clã, escolher uma pessoa para ser o seu sacerdote, o seu iniciador, aquele que vai te orientar. Você não pode ir porque você acha a pessoa simpática, ou porque todo mundo tá indo com essa pessoa, ou porque é uma pessoa famosa, ou porque não é uma pessoa famosa, mas é uma pessoa que você de alguma forma sente uma identificação. É uma questão muito sensível, gente, é muito sensível, e que a gente não deve ter pressa, a gente precisa mesmo ter paciência, esperar, aguardar e observar muito bem. E mesmo assim a gente pode cair do cavalo, né? A gente pode se decepcionar. Seja porque realmente aquela pessoa, você não se deu bem com o modo como aquela pessoa te conduzia, ou aquela pessoa é manipuladora mesmo e você caiu, né, do cavalo, ou porque você também não estava numa postura também de se abrir para isso, né, de se abrir para ter um orientador, você também não cavou o seu espaço ali com ele, enfim, tem muitas questões que envolvem isso e que são extremamente sensíveis. E aí eu queria saber de vocês já passaram por essas situações? O que você acha, né? Qual o limite que você dá para um sacerdote ou você daria para um sacerdote, para uma sacerdotisa? Ou você acha que é melhor mesmo ter aqueles grupos num nível de segurança sem muita intimidade? Eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, aprendo, recebo e tchau, né? Muitas vezes até tá relacionado ao pagar, né? Vou lá, pago, recebo material, aprendo, tchau. E tá bom assim para você? Tá bom assim para você? Ou não, o que você busca é realmente uma família. E nesse de buscar uma família, é interessante a gente pensar também nos nossos processos psicológicos, né? De transferir para aquele sacerdote, aquela sacerdotisa, a nossa figura materna, a nossa figura paterna. E o quanto isso fala muito de processos psicológicos nossos, né? E o quanto tudo isso é bem sensível. E o quanto tudo isso também é uma grande oportunidade de crescimento espiritual para nós. Bom, gente, então é isso que eu queria trazer para vocês. Um beijo para vocês e até a próxima.